Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Divino Mestre Jesus esteja sempre em nossos corações. Nesses instantes, meus irmãos, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga aqui presente, procurando esquecer-se de tudo aquilo que se passou conosco durante o dia, todas as nossas preocupações, os nossos afazeres, e dedicar esses momentos à ligação com Deus, que está dentro de cada um de nós, com Jesus, que é o nosso irmão, que veio nos trazer através da sua vida o caminho que nós deveremos trilhar, que é o caminho do amor incondicional, do amor que não pede nada em troca, do amor que é só doação. Então, nesses instantes, procurando através dos nossos pensamentos, envolver o nosso querido irmão palestrante da noite, nosso irmão Marcelo, para que ele possa receber as orientações, a lição necessária dos ensinamentos para todos nós. Então, nos recolhendo interiormente, vamos fazer aquela prece que o Divino Mestre nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair nas tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Mas prece, em nome de Deus, de Jesus, de Benedito Camargo, Frederico Rola, Maria Júlia e demais companheiros nossos da espiritualidade, está iniciada a reunião da noite de hoje. Com a palavra, o nosso irmão Marcelo, com o tema da noite. Boa noite, irmãos e irmãs. Para melhorar a palestra, senão fica complicado de me escutar. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa de oração. Muito obrigado a todos os irmãos que nos assistem pela internet, a estarem conosco, nossos irmãos aqui em corpo físico e em corpo espiritual também. Então, sobre o tema da noite, sobre a cólera, ela vem nos trazer bastante informação atual, inclusive. Ela está contida no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma das 5 obras da base do Pentateuco do Espiritismo, e tem bastante informação útil para nós, para a nossa vida atual. Então, a primeira passagem que eu trago para todos os irmãos é a seguinte. Está lá no capítulo São Mateus, capítulo 5, versículos 21 e 22. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra seu irmão, merecerá ser condenado no juízo. Mas aí a pessoa se pergunta, cólera? A pessoa pode pensar até que é aquela doença que a gente aprende desde a época da escola lá, quando tem um contato com o corpo lá e tem a cólera. Mas nessa cólera que nós estamos falando. Nós estamos falando daquela cólera que o irmão, principalmente, que é a maior chaga da humanidade, o orgulho e o egoísmo também depois, ela nos traz. Então, vamos nos colocar em situações reais para a gente entender o que é essa cólera.
A gente está aqui tranquilamente, só que eu, dentro de mim, eu me acho o melhor da minha área. Seja ela da questão acadêmica, da profissional, dentro de casa, em qualquer situação que eu valha. E aí eles começam a me comparar de forma que eu acredito ser negativa para mim, tipo me rebaixando. E num acesso de raiva, de fúria, eu começo a esbravejar, eu saio do meu centro, do meu cerne, aí eu começo a fazer até coisas mais graves. Então, é nesse ponto que a gente está começando a falar sobre a cólera, quando a gente não tem o nosso autocontrole. Em que situações que a gente pode se colocar nessa questão da cólera? Desde pequeno, quando nós nascemos, nós já somos colocados nessa questão de nos encolerizar. E isso quem nos faz é os nossos pais, a nossa sociedade, já faz isso automaticamente com a gente. Mas como? Meu pai não me ensinou a ser uma pessoa colérica. Então vamos nos colocar lá. Alguém já te falou a gente ser valentão, ser aquela pessoa corajosa, uma pessoa orgulhosa do brio que ela tem, ser o melhor do melhor e sempre estudar? Então nessas situações, nessas pequenas situações, a gente já pode nos colocar como encolerizando aqueles irmãos. Como é que isso acontece? Normalmente o valentão, a gente vê por aí, é um dos primeiros que desencarna, né? Ele vai se achando, vai por aí, até se meter com um que vai dar cabo dele. O corajoso, ele ignora o medo. O medo faz parte do nosso instinto. O medo nos mantém vivo. Aí a pessoa que é muito corajosa, começa a fazer coisa que acha que não vai dar nada e desencarna também. E a situação do orgulhoso. Coloca a pessoa num pedestal que ela não tem cacife para aquilo. A pessoa que é evoluída, ela não fica se gabando das coisas. Ela, inclusive, ela se anula. A gente vê muitas literaturas espíritas que todos os irmãos colocam ali. Ele coloca o espírito verdade, o espírito fulano, ciclano, porque o ser humano ele tem uma necessidade de nomear pessoas. Mas eles não são nenhum daqueles nomes ali. Então, já começa por aí. Muitas pessoas chegam assim... eu me enfezei mesmo com o fulano, porque eu não tenho sangue de barata. Aí, sangue de barata, tá? O que a barata tem a ver com isso? Tipo, outros falam assim, nossa, aquela pessoa é uma cobra. O que a cobra tem a ver com isso? Eles são animais que têm instinto e seguem o instinto deles. Instinto de sobrevivência. Se ele precisa comer, ele vai comer. Se ele precisar se defender, ele vai se defender. E só. E nós, seres humanos que somos racionais, o que a gente está fazendo? Então, já começa por aí também a gente começar a pensar sobre isso. Outra coisa que os nossos pais fazem. Se você me trazer desaforo para casa, se você apanhar na rua, você vai apanhar em casa. Né? Quem que nunca ouviu isso? Então, isso instintivamente a gente está encolerizando a pessoa. Não tem como fugir disso. Aí a pessoa vai ficar assim, aquele fulano me fez isso, eu vou dar o troco. Me espera, me aguarde. Aí você já começa a arquitetar, né? Porque diferente do instinto, como a gente tem pensamento, a gente começa a arquitetar e usar os nossos pensamentos para coisa negativa, para querer dar o troco. Aí o que a gente está fazendo? Vingança. E aí, em vez de fazer um círculo virtuoso, benéfico, para engrandecimento, coisas positivas, a gente faz o círculo vicioso. Violência gera violência e por aí vai, certo? Outra coisa que a gente também faz muito. Poxa, aquele cara é um molenga, ele não faz nada, um cara covarde, sem atitude, ele é bobão, ele é apático. Só que por que ele está agindo daquela forma? Será que ele realmente é aquilo? Ou será que ele que está sendo inteligente para não se expor a certos tipos de situação? Então, a gente vai ver algumas outras coisas aqui mais para frente, que senão, para o pessoal ir entendendo aos pouquinhos, né? Vamos na primeira parte, a cólera, né? Sentimento que se expressa por atitudes rudes e grosseiras, diante de uma contrariedade. Então, na primeira contrariedade que a gente tem por aí, a gente já começa a ser uma pessoa rude e grosseira. Então, vou trazer mais uma situação atual. Eu estava vindo para cá com o meu carro, e eu vi que as pessoas que estavam na minha frente, elas não estavam utilizando a seta do carro.
Então a pessoa quer que eu seja um adivinho, que ele vai brecar o carro dele e vai entrar na primeira rua ou na primeira garagem que tiver à minha frente. E aí eu tenho que ter a distância de segurança para não jogar o carro na traseira dele. E aí eles acham que aquilo ali só serve para enfeitar o carro. Aí beleza. Aí se eu for uma pessoa no meu dia a dia ali, encolerizado, o que vai acontecer comigo? Vou meter a mão na buzina, vou abrir a janela, vou esbravejar, vou xingar, vou produzir um monte de energia negativa. Mas o que acontece quando a gente faz tudo isso? A gente faz tudo isso primeiro para nós. Isso nos prejudica. Para depois a gente transmitir essas energias negativas para aquele irmão. Então a gente já tem que começar a segurar por aí, certo? A cólera é contrária à caridade e à humildade cristã. Igual foi feito na leitura inicial aqui, né? Que a gente já estava falando agora da serenidade. Qualidades do coração, né? Uma pessoa colérica não quer dizer que ela não tenha outras qualidades, que ela não possa deixar de ser uma pessoa amorosa, enfim. Só que isso é uma das questões que aquela pessoa tem que trabalhar para se melhorar. E um acesso de demência passageira. Esse processo de demência, muitas vezes, ele pode trazer problemas graves. De que tipo? Tivemos uma situação na TV que seguranças do mercado pegaram um cidadão e asfixiaram ele e ele veio a desencarnar. Um resumo. Aí eu lhe pergunto, falaram sobre racismo, sobre outras coisas, né? Mas enfim, aquilo ali para mim foi uma falta de preparo dos seguranças, né? Aí a gente pega aquele pessoal, alguém viu exatamente como é que começou a situação no vídeo? Começou dando um soco na cara do segurança. Alguém viu essa parte ou só viram a parte de que o segurança estava metendo o joelho no pescoço do outro? Então, muitas vezes a gente só vê um lado da questão e não vê os dois lados. Como é que se iniciou isso? Então a gente tem que prestar muita atenção e não seguir por aí o que a gente ouve na mídia, né? A gente tem que parar para pensar e ter raciocínio próprio, da mesma forma que eu peço a todos os irmãos aqui, não acreditem de pronto no que eu estou falando. Peguem o Evangelho, estudem e vão atrás para a gente obter o que a gente chama de fé raciocinada, que diferente da fé cega é aquela, né? A fé cega é engolir tudo, goela abaixo e aceitar aquilo como verdadeiro. E na verdade a gente tem que ter a fé raciocinada, que é aquela que nos faz pensar, né? Então, dando continuidade, a cólera. O que nos faz? Então a gente quebra objetos, a gente fica impaciente por nada, a gente repele os bons conselhos que é dado pelos, alguns chamam de nossos anjos da guarda, mas é aqueles irmãos que nos acompanham em vida, que estão ali para nos orientar, são um pouco mais evoluídos que nós, mas a gente chamando eles ali, fazendo oração para eles, eles vêm nos orientar, tá certo? A gente perde o sangue frio e a razão, né? A gente se assemelha ao bruto e aos animais. E como é que isso acontece? Igual eu também falei inicialmente naquela questão das crianças, muitas vezes nossos pais não nos preparam para a gente sofrer certos tipos de decepções. Então, quando a criança não se decepciona, tipo o pai fica dando tudo para ele, e aí ele sempre teve tudo na mão, na primeira contrariedade, ele vai se encolerizar e muito. Então, muitas vezes a gente vê adolescentes se suicidando porque ele levou um fora da namorada. Ou na vida adulta, o cidadão, após ouvir um não da mulher, da esposa, que não quer mais e quer se separar, o que a pessoa faz? Ela vai lá e quer matar a outra pessoa. Você não vai viver sem mim. E ninguém tem direito de tirar a vida do outro. E aí acontece esse tanto de feminicídio que a gente vê por aí, certo? Então, várias chagas da humanidade que a gente vê aí de situações no jornal, a gente começa a análise lá na nossa infância, para a gente se localizar nessa questão aí. Até a questão também da causa agora. Quase sempre é o orgulho ferido, né? A pessoa se achava o bom e levou um fora. Faz com que o homem se revolte na menor contrariedade, sente dificuldade de aceitar situações que o obriguem a reconhecer seus erros e imperfeições. No nosso local de trabalho, por exemplo, tem aquela pessoa que a gente fala, fulano faz aquilo outro, beleza. Depois vai conferir, fulano, você fez aquilo? Que não sei o que, dá desculpa uma vez,
dá desculpa 2, dá desculpa 3. Em vez dela virar e falar, eu errei e vou consertar, vou me melhorar, ela vive sempre se desculpando, sempre se escondendo atrás de desculpa. E isso aí a gente vê bastante por aí, né? Então a pessoa não assume os erros dela para falar que ela é imperfeita. Ela é sempre a pessoa boa, que sabe tudo, né? Aí complica. A questão também que a gente pode trazer do Evangelho, exemplos, né, da cólera. Antigamente, na época que o Pentateuco foi trazido, lá por volta de 1850, existia a figura do duelo. E aí, o que era o duelo em si? Em algumas épocas, por exemplo, no Velho Oeste, a pessoa via lá na pessoa que ela se sentia desonrada, né? Aquela pessoa me desonrou, ela fez o que não devia. Ia lá, chamava ela para um duelo, eles marcavam um dia e hora, iam lá se encontrar, cada um dava 10 passos, virava de costas um para o outro, dava 10 passos, o primeiro que virasse, dava um tiro no outro e estava resolvida a questão. Ou, por exemplo, em alguns filmes aí que o pessoal já deve ter visto, por exemplo, a pessoa tirava a luva da mão, dava um tapa com a luva na cara da outra e desafiava ela para um duelo e depois duelava, na época que não tinha pistola, com espada, até que um deles morresse. Tipo, isso aí só prorroga e prorroga e prorroga a cólera e não resolve nada. É o mais fácil a gente chegar e conversar com outra pessoa e se colocar a par, né? Frente a frente, sem máscaras, e falar, olha, o que tu fez, eu não gostei. Isso aqui a gente podia fazer assim, e conversar, até procurar um acerto. Se não tem acerto, e der para cada pessoa, cada uma seguir seu caminho, vai só adiar o problema, mas um outro dia você vai ter que encontrar aquela pessoa e acertar aquele ponto que ficou em aberto. Ou chegar ali e já conversar e resolver, né? Então isso aí também é uma questão que a gente pode ter, que a base da conversa também, muita coisa pode ser resolvida, né? As consequências da cólera pode levar à prática de muito mal, igual a gente já falou, por exemplo, dos feminicídios, suicídios e por aí vai. Fazer infelizes os que nos cercam. Então, num acesso de raiva dentro de casa com algum parente nosso, a gente pode estar deixando aquela pessoa infeliz e decepcionada com a gente. Ela impede que a gente faça o bem, né? Ela compromete a nossa vida, né? Altera a nossa saúde e torna-nos objeto de piedade muitas vezes. A pessoa olha assim para nós, tadinho daquele cara ali, ele era tão certinho e de repente fez uma coisa que ninguém imaginava e gera essa piedade nas pessoas ali. O objeto do orgulhoso, né? A figura do orgulhoso, ele se julga mais do que é, não suporta comparações que possam rebaixá-lo, né? Considera-se acima dos outros e entrega-se à cólera com facilidade. É o que nós vimos, é objeto da primeira parte do capítulo da cólera, na primeira leitura. Até mesmo as impaciências que se originam de contrariedades, muitas vezes pueris, decorrem da importância que liga a sua personalidade, diante da qual entende que todos devem dobrar. Então, o que a gente pode tirar disso? Inicialmente, na segunda parte do capítulo, da cólera, ele fala sobre a questão do corpo físico. A cólera não vem para nós por causa do nosso corpo físico. Quando nós fomos criados, lá na origem, fomos criados simples e ignorantes, em espírito. E nos foi fornecido essa oportunidade, através dessa vestimenta aqui, para que a gente utilize nessa escola, que é o planeta Terra, para a gente poder estar se locomovendo por aqui, certo? E tudo que a gente vem aprendendo de vidas em vidas, a gente vai trazendo de bagagem, e essa bagagem, ela influencia a nossa personalidade. Então, nós somos hoje tudo aquilo que nós já fomos ontem e passamos e vamos continuar passando. Então, e nessa fase aí, que se a gente melhorar e entender isso nessa vida, com certeza a gente pode trabalhar isso para que nas próximas a gente já entre nelas melhor do que estamos hoje. Então a gente pode se preparar para as próximas vidas, começando hoje, começando agora, certo? E o que deve ser modificado para vencer a cólera? É o corpo, como eu falei? O corpo não dá a cólera àquele que não tem.
O que deve ser modificado para vencer a cólera? O espírito. Todas as virtudes e vícios são inerentes ao espírito, igual eu havia falado agora. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa de paz, amor, tolerância, tudo isso que o Evangelho nos traz. Conta até 10, pegou uma situação muito ruim, que você ia explodir, ia estourar, conta até 10. A gente consegue perceber que a gente fica encolerizado vendo o jornal. A gente pega uma notícia da internet ou na TV, e aí aquela notícia ela faz o nosso sangue subir. Nosso sangue ferve, a gente fica louco da vida com aquela situação. Cólera. Cólera. Porque a gente não deve se abater e se abalar pelas situações que a gente vê e lê por aí. Nós devemos nos modificar para que nós não façamos aquilo que a gente vê de ruim, né? E todos que estão à nossa volta, se a gente tem a oportunidade de falar com eles que eles estão fazendo errado, a gente tem que falar. A gente não pode se omitir. A partir do momento que você se omite, você está fazendo o mal igual. Porque você não está instruindo o teu irmão que estão aqui conosco em casa, encarnado ou desencarnado, se estão ouvindo e veem essas situações acontecendo do lado de fora, quando acabar a reunião, não adianta ficar calado com essa informação para si. Tem que transmitir ela para os demais sobre os fatos que estão acontecendo, né? Vamos lá. Essa parte do questão do cérebro trino, outros conhecem por triuno. Temos ali aquela parte do neocórtex, que é o novo cérebro, como é mais conhecido, é a parte racional e também responsável pela organização dos nossos pensamentos, certo? Temos ali no meio, em amarelo, o límbico, onde se desenvolve as emoções e os sentimentos, que fazem parte da nossa vida. E a parte vermelha, ali mais para perto do bulbo, embaixo ali, temos a questão do reptiliano, né? Onde que é o responsável pelos estímulos instintivos. Então, a nossa origem foi essa. Nós estávamos no mundo primitivo, a gente precisava sobreviver. Então, tinha férias, tinha frio, sede, fome, não tínhamos casa fixa. E aí fomos evoluindo até desenvolver nossas sociedades e chegar onde nós estamos hoje. Então, a gente não usa quase nada do nosso cérebro, que já está aí comprovado cientificamente, ainda a gente tem muito a desenvolver e a utilizar dele. Essa super máquina que está na nossa cabeça, a gente não usa ela direito. Então, com a constante evolução da humanidade, a gente vai conseguir fazer essa mudança para essa situação. E aí eu os trago para os senhores e senhoras o seguinte exemplo. Alguém aqui já ouviu falar sobre sequestro emocional? Ninguém ouviu falar sobre sequestro emocional? Então eu vou contar uma historinha aqui e no final da historinha acredito que todos vão acabar entendendo o que é essa questão do sequestro emocional. Havia um cidadão lá em Nova York, numa das áreas mais ricas, e ele avistou um apartamento que aparentemente para ele estava vazio, e ele adentrou nesse apartamento para furtar os materiais que estavam lá dentro. Aí, quando ele estava lá dentro, ele acabou encontrando uma mulher que estava lá dentro. Ele pegou, amarrou, deixou a mulher no canto e continuou preparando os materiais para levar eles embora. Quando ele estava prestes a ir embora, chegou uma segunda mulher que também morava no apartamento. E aí ela pegou e também foi dominada pelo assaltante, que deixou as duas no cantinho e ele ia levar os materiais e pronto, ia deixar elas lá. E a mulher virou para o cara, essa segunda que chegou, e disse: eu vi sua cara, isso não vai ficar impune, eu vou falar para todo mundo, você vai ser preso. E começou a esbravejar para o cara. E aí o assaltante, num momento de cólera, ele teve essa questão do sequestro emocional, que ele depois, quando estava preso, quando ele foi perguntado, ele não sabia o que aconteceu. Ele pegou as mulheres e começou a bater, fazer um monte de coisa com elas e matou as duas. E roubou os materiais igual e foi embora. E depois foi preso. E aí houve essa situação da delegacia, que estava perguntando por que ele fez aquilo, ele disse que não lembra. Então é essa questão do sequestro emocional.
A gente se incoloriza num certo ponto que quando a gente conversa com a pessoa, ela está ali tranquilo no seu cerne, e a cólera toma um vulto tão grande que ela faz coisas que ela nunca faria. E a pior delas, se não fosse matar, é matar o outro irmão, né? Então isso aí é a questão do sequestro emocional. Porque devemos lutar para não nos encolerizarmos, né? A cólera não exclui certas qualidades do coração, como a gente já falou, né? Mas impede que se faça muito bem e poder levar à prática de muito mal, igual já foi falado. E qual que é o nosso papel? A espírita, né? O espírita é concetado a não se encolerizar pelo seguinte motivo: a cólera é contrária à caridade e à humildade cristãs, igual a gente tinha falado lá atrás. Só que eu fiz a questão de colocar o desenho aqui, e para ficar ilustrativo, para que todos possam entender isso. Quando a gente se isola e não faz a oração, quando acorda, quando dorme, em agradecimento ao alimento, em agradecimento a uma oportunidade na vida que nós estamos tendo, e a gente pega os nossos pensamentos e se isola no mundinho, é exatamente isso aqui que a gente faz. A gente cria aquela barreira de cólera ali, e ela isola qualquer tipo de bom pensamento. Então, por mais que tenha algum, não faz isso, para, antes que você faça uma coisa que você vai se arrepender pro resto da tua vida. Você criou essa barreira em si, você não recebe nenhum conselho na tua cabeça, e você faz a pior coisa que você pode imaginar. Imaginem a pior coisa que pode imaginar, que vocês nunca gostariam de fazer, vocês vão fazer aquilo. Se não controlam a questão da cólera, fatalmente um dia a gente pode estar fazendo exatamente isso que cada um de nós pensamos aí nesse momento, tá certo? Por isso que a gente deve ter esse autocontrole dentro de nós. Cólera. Existem temperamentos que se prestam mais que outros a atos violentos, como a músculos mais flexíveis, que se prestam melhor aos atos de força. Eu lembro de um exemplo, eu estava vendo um seriado de TV das antigas lá, em que um magricelo, quando era pequeno na escola, ele vivia sendo caçoado pelos maiores ali, pelos caras fortões e coisa e tal. E depois que ele cresceu, que ele encontrou aqueles fortões, coisa e tal, ele quis tirar, mesmo sendo magricelo ainda, queria tirar onda e querer partir para a briga com aqueles outros caras. E esse cara fortão daquela época, que naquelas situações ele podia se dar como maioral, ele virou para ele e falou assim: vê se cresce, garoto, eu já não estou mais nessa. A minha situação agora é cuidar daqueles ali. Aí ele apontou um grupo de jovens, dos quais eles estavam participando de basquete, né, de atividades esportivas, das quais ele estava orientando o pessoal a fazer o correto e nunca mais fazer aquilo que ele fazia de errado. Então, essa é uma questão que a gente consegue fazer com base nesse primeiro item que a gente fez da leitura. Não devemos acreditar, porém, que aí residida a causa primordial da cólera, né? Um espírito pacífico, ainda que num corpo bilioso, será sempre pacífico. E um espírito violento, mesmo num corpo linfático, não será brando. Somente a violência tomará outro caráter, e não dispondo um organismo próprio a lhe secundar a violência, a cólera tornar-se-á concentrada, enquanto que no outro caso será expansiva. Então vamos exemplificar esses dois itens. O espírito pacífico, muitas vezes, ele pode estar no corpo todo travado, entre aspas, né? Ele pode estar paraplégico e sem as funções, ele não consegue talvez nem te dar um sinal, mas ele é tão pacífico que ele te transmite uma energia tão positiva, tão boa, que só de chegar na presença dele, a gente já se sente muito bem. Então, não é questão do corpo que vai definir o irmão ali com o espírito pacífico, né? E o espírito violento, a mesma coisa, ele pode estar travado ali para exatamente ele não fazer as coisas, mas se ele não fizer, ele vai transmitir as energias e as orientações suficientes para aquele outro irmão que consegue pôr a mão na massa fazer. Que aí as questões de obsessão que nós temos. Então, seja de encarnado para encarnado, desencarnado para desencarnado, encarnado, desencarnado, os processos obsessivos, eles também podem ser baseados na cólera, que aí pula para vingança, pula para outros casos.
Tá certo? O corpo não dá cólera àquele que não a tem, do mesmo modo que não dá os vícios. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. O homem deformado não pode tornar-se direito, porque o espírito nisso não pode atuar, mas pode modificar o que é do espírito, quando o quer com vontade firme. Determinação e vontade fazem o homem combater suas imperfeições e alcançar o progresso espiritual. Então é aqui, nesse ponto-chave, que eu venho trazer a todos os irmãos que estão aqui conosco e em casa. Combata as suas imperfeições. É difícil mudar hábitos ruins, muitas vezes. Algumas coisas são tão ruins que elas já viraram hábito para nós. Aí tem que mudar hábito. Como é que eu posso dizer? Vou dar um outro exemplo. Drogas. Muitas vezes a pessoa acha que vou fumar uma maconha, um baseadinho, porque é legal, dá um barato. Só que o que isso acarreta? Como cocaína, crack e outras coisas. Acarreta que você, irmão, está financiando o tráfico. E o tráfico gera um círculo vicioso, onde que a pessoa que te vendeu ela está na parte de baixo daquela organização. E ela está ganhando ali porque ela não teve uma oportunidade, muitas vezes, de emprego. E acima dela tem um outro cara. E esses caras estão ali armados, né? Que podem vir até a cometer algum ato contra a sua família, né? Dentro desse círculo vicioso. E também pode te ocasionar a tu fazer coisas encolerizado. Por exemplo, quando você não fuma ou não usa aquela droga, aí você começa a ficar naquela ânsia, naquela vontade, e aquilo te descontrola, e aí acontece o que aconteceu também, infelizmente, com a avó de uma vizinha, que, poxa, a senhorinha viu a criança crescer, sempre ajudando a criancinha foi para o tráfico. Aí aquela senhorinha sempre continuava ajudando, e o dia que ela falou não para aquela criança, que já era jovem, ou mais adulto, o que ele fez? Ele juntou mais 2 amigos, e foram lá roubar a casa da senhorinha, e fizeram um monte de maldade com a mulher, mataram ela e ainda colocaram... E aí, tipo, aquela senhora ajudou ele desde criança, e ainda o guri ainda fez isso, e aí... O que aconteceu quando ele chegou na cadeia? Quando o pessoal que está lá, que tem um código de conduta também, igual os traficantes tem um código de conduta dentro do presídio, mataram aquele irmão também. E aí? E o círculo vicioso disso? Do cara que matou, que matou o outro, por causa que o outro fumou, por causa que o outro não tinha dinheiro. Então, se a gente acabasse, por exemplo, com as drogas, já ia diminuir bastante essa questão de problemas da humanidade. E aí por que não acaba? Porque gera dinheiro, e dinheiro também gera o quê? Poder, e as pessoas estão interessadas em quê? Alimentar o seu ego, o seu orgulho, e aí a gente fica com a sociedade do jeito que a gente está, certo? Então, para a gente finalizar, vamos fazer algumas reflexões aqui. Não se pode justificar a cólera como uma propensão orgânica, justificando com o seu temperamento como se fosse uma deficiência da criação, e não do espírito, que não deseja empregar esforços para corrigir defeitos e vícios. Então, o que está sendo trazido nessa reflexão? Nós estamos sendo muito preguiçosos, porque estamos tendo a receita do bolo na nossa frente e não estamos movimentando um palito para melhorar. E a gente continua cometendo sempre os mesmos erros. E isso aí vai passando de vida em vida, né? Então a gente tem que começar a pensar. Então Hahnemann, em 1863, trouxe: o homem sempre pode modificar o que é do espírito quando o quer com vontade firme. Se eu quero, eu consigo, eu mudo, certo? E para o pessoal pensar em casa, antes de dormir, vamos lá, para casa, no estilo dever de casa mesmo. O que devo fazer para evitar a cólera? Primeira perguntinha que a gente pode fazer para nós mesmos. Como identificar a cólera no meu dia a dia?
consigo me mudar sozinho ou eu preciso de ajuda? Eu acho que é uma mudança muito grande, eu não vou conseguir sozinho, eu preciso de um psicólogo, um psiquiatra, eu preciso de um apoio de um amigo, de um ombro amigo. O que eu preciso? E propor aplicações práticas no seu dia a dia. Pode ser na tua cabeça ou pode ser por escrito. Em algum local que você sempre vai lembrar, vai dar uma lidinha naquilo ali e você vai sempre refletir sobre aquilo. Certo? Então, irmãos, muito obrigado por todos terem vindo. Que todos possam retornar para os seus lares e fazer o dever de casa, relembrar um pouquinho da escola, tá? E que a gente possa ser melhor a cada dia, de grão em grão, tá certo? Muito obrigado, uma boa noite, um bom retorno aos seus lares. Então, meus irmãos, só temos que agradecer por tudo aquilo que nós recebemos na noite de hoje, que possamos colocar em prática na nossa vida diária, na nossa conquista, na nossa transformação interior. É isso que as religiões, fundamentada no amor ensinado e vivenciado por Jesus, nós temos que fazer, né? A nossa transformação interior. Agradecendo ao nosso irmão pelo tema, que Jesus o abençoe e ilumine cada vez mais o nosso irmão Marcelo. E agora, meus irmãos, vamos nos prepararmos para a segunda parte dos nossos trabalhos, que são os passes. Vamos, nesses instantes, tanto os irmãos que aqui se encontram, aqui presentes na nossa reunião, como aqueles irmãos que estão em seus lares, que possam nesses instantes receber do Pai as bênçãos e encerrando os momentos com a prece da primeira parte dos trabalhos da noite. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair nas tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Em nome de Deus e de Jesus está encerrada a primeira parte. Vamos nos preparar para a segunda parte, meus irmãos, que são os passos. Eu pediria que os médios... Queridos irmãos, o que seria o passe? O passe tem a finalidade de auxiliar a recuperação das nossas energias físicas, mentais e espirituais. Durante o passe, há troca de energias físicas, mentais e espirituais, guiadas pelo sentimento do amor, trazendo equilíbrio dos pensamentos e das emoções, restabelecendo a nossa harmonia interior. Nesse instante, queridos irmãos, vamos daqui e dos nossos lares fechar os nossos olhos, respirar lenta e profundamente, esquecendo-nos de tudo o que se passou conosco neste dia, nossas preocupações, nossas atribulações, colocando tudo nas mãos de Jesus e de Deus. Vamos sentir em nós a presença serena de Deus, nosso Pai, e de Jesus, nosso irmão maior, sentindo jorrar da fonte divina os fluidos balsâmicos sobre nossos corpos físicos e espirituais, dissipando todos os fluidos deletérios do nosso organismo, auxiliando-nos na recuperação física, mental e espiritual.
Pedimos, ajuda-nos, Pai amantíssimo, dando-nos forças neste momento para superarmos as dificuldades pelas quais estamos passando, com eventos catastróficos e pandêmicos assolando a humanidade. Lembrando-nos das palavras do apóstolo Paulo, no sentido de que em tudo somos atribulados, mas não angustiados, pois vivemos momentos decisivos de transformação moral, renovação íntima e de escolha dos valores espirituais. É quando Jesus nos chama para o serviço da redenção de nós mesmos e dos nossos semelhantes, que compreendemos que a Terra, a Mãe Gaia, a escola de iluminação, o hospital de reabilitação, é a nossa morada de trabalho e de libertação. Nós, espíritos, rumo a Deus, nosso Pai, de infinita bondade e justiça. Que assim seja. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja.